A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer. A gente precisa ter fé e nunca reclamar de dor, sempre de pé. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você que se faz presente entre nós nessa manhã, antes de iniciar o trabalho, agora às 7 da manhã, não é isso? Graças a Deus trabalhando, graças a Deus completando uma semana de trabalho. É isso mesmo, né? Completando melhor. É isso mesmo, 2 semanas de trabalho, desculpe. Eu estou contando de uma semana só. Louvando a Deus por poder somar com um pouco mais com a minha vida, mas também agradecendo a você que rezou por nós, você que acreditou, apesar de nós estarmos numa função que não é a nossa, mas no sentido que a gente tem outra formação, mas estamos de carteira assinada. Agradeço pela oportunidade de continuar trabalhando, coragem para poder mudar. Lembrando a todos e a todas que ontem, né, vendo um pouco do repórter, vi que o leilão do arroz foi cancelado. É isso mesmo. O pessoal fez tanta briga lá no mês de maio, porque ia ter o leilão, não ia ter o leilão, que o arroz do tio Lula, o arroz do tio não sei lá o quê. E acabou que agora o leilão foi cancelado. Mas nós, para entendermos esse leilão do arroz, precisamos compreender duas coisas. Primeiro, no início de maio, dia 4 de maio, se eu tiver errado, não me condene por isso, um especulador falou que ia faltar arroz, criou uma fake news aí de crise que ia ter no abastecimento e criou essa insegurança, e o presidente, sendo o presidente, teve que tomar uma posição para que o arroz fosse importado. Mas como alguns líderes, né, do governo Lula são amadores, eu acredito que eu vou nomear de amadores, quando fizeram a licitação, houve falha na licitação, houve uma falta do calção para garantir a importação. E aí a importação, né, do arroz que ia vir não vem mais. Mas os produtores de arroz do Brasil deram certeza ao presidente que não vai haver desabastecimento. Porque é interessante a gente olhar bem que o especulador, aqueles que costumam querer ganhar em cima da desgraça do povo, estão aí em todos os espaços para poder justificar a sua posição, justificar a sua decisão. E o presidente tomou uma posição que eu até acho louvável para poder salvar, né, a população do preço exorbitante do arroz. Então tá aí uma notícia que você deveria não saber: não vai ter arroz importado do governo federal, haja visto que, de acordo com as fontes, não vai haver desabastecimento. Então, louvado a Deus por isso. E você que fez a campanha contra o arroz do Lula, eu muito revoltado, porque, de acordo com a proposta, o arroz do Lula, o arroz do tio Nine ia custar apenas R$ 20, enquanto o arroz dos produtores brasileiros está custando 40, ou iria custar o dobro do preço. Então Lula, ele traiu a gente nesse sentido. Só para você ficar feliz, tá? Você que não gosta do Lula. Mas ainda olhando para alguns que falam que a carne vai aumentar, que a carne vai aumentar o preço, pelo contrário, houve um registro de queda, aí tá havendo queda do preço da carne. Sem contar que ontem, quando o presidente Lula fez um discurso falando sobre a importância de se investir, de se colocar mais, se plantar mais, o dólar caiu. Ou seja, se o dólar cai, a culpa, ou melhor, o lucro, a vantagem é do mercado. Se o dólar sobe, a culpa é do presidente. Bom, depende muito do como você quer receber e você quer dar a notícia. Essa é a verdade. Também ontem
Eu agradeço, né, a acolhida, a prefeita da cidade de Japeri, da minha cidade, onde eu resido, me acolheu no seu gabinete para trocarmos duas palavras, pelo menos, sobre certas situações, e foi uma conversa amigável, mas ainda continuo votando na oposição. Bom, vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, ontem celebramos São Tomé, hoje vamos ler o texto de Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8. Lembrando a todos que estamos lendo o Evangelho de Mateus no meio de semana, mas no fim de semana estamos lendo o Evangelho de Marcos. Mas domingo não leu o Evangelho de Marcos. Não, domingo foi dia de São Pedro e São Paulo, segundo o calendário romano para a Igreja do Brasil, que a festa cai no meio de semana, é transferido para o primeiro domingo após a festa. Então, no caso, foi no dia 30, que foi celebrado São Pedro e São Paulo, em vez do dia 29. E ontem celebramos São Tomé, ontem foi dia 3. E aqui olhamos para Jesus, que novamente subiu na barca. Ontem de ontem, Jesus subiu na barca e foi para o outro lado. E a barca teve aquela tempestade, Jesus mandou a tempestade se acalmar. E hoje ele novamente sobe na barca e vai para a cidade de Cafarnaum. Chegando lá, um homem paralítico, que estava numa cama há muitos anos, vai até Jesus, né? E Jesus coloca a frase famosa: filho, tem confianças, os teus pecados estão perdoados. Interessante é que nós, quando falamos do pecado, e eu falo do pecado no sentido amplo da palavra pecado, o pecado é tudo aquilo que faz mal para nós mesmos. O pecado é tudo aquilo que faz mal para o próximo. E o pecado é tudo aquilo que ataca indiretamente ou diretamente o Deus Criador. O Evangelho de hoje fala de um homem paralisado que Jesus fala para ele: levanta-te e toma a tua cama e anda, teus pecados estão perdoados. E quais são os pecados que hoje estão nos paralisando em nossa prática de fé? Talvez nós não saibamos, e talvez nós não queiramos, às vezes, e eu falo isso por mim mesmo, às vezes nós até gostamos do pecado, e aquilo que eu ouvi numa pregação de um filme norte-americano, estadunidense, quando o pregador dizia: o pecado ele não é feio como o pessoal pinta. O diabo também não é feio como o povo pinta. Tudo aquilo que nos escraviza, muitas das vezes, tem um rosto, o jeito e a forma boa e bela. Pelo contrário, ele vai nos seduzir com a beleza e com aquilo que nos dá prazer. E a gente aprendia lá na época que nós fazíamos orientação para ser padres, e não somos padres, nós dizíamos que a irmã dizia tudo aquilo que é ter, prazer e poder. E talvez nós olhamos para esse homem que hoje Jesus liberta do pecado, tenhamos ainda paralisias causadas pelo pecado. O Filho do Homem, que é Jesus, que tem a capacidade de perdoar os pecados, deixa a comunidade escandalizada. O Evangelho de hoje, que eu e você estamos lendo nesta manhã, nesse dia 4 de julho, traz para nós uma reflexão válida. Nós tomamos posse também do perdão dado por Deus. Muitas das vezes nós vamos até a igreja, procuramos o padre, para quem é católico, destaca o sacramento da confissão e o padre dá a absolvição, mas nós não nos sentimos perdoados. Esse homem também e continua paralisado. Por isso, é importante nós também tomarmos posse da bênção, da graça e do perdão que Deus disponibiliza na pessoa de Jesus de Nazaré, com a sua morte cruenta, morte triste e violenta na cruz, mas também com a sua ressurreição que nos gerou a vida. Por isso, fiquemos com Deus, que Deus nos ajude nessa manhã, nesse dia que se inicia, e que possamos trabalhar. São 6h55. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.